Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Muito bom estar aqui com os irmãos para juntos louvarmos e glorificarmos ao nome de Jesus. Sempre uma honra estarmos aqui com os irmãos. Estar retornando a essa casa é sempre um prazer. Pastor Daniel é uma bênção. Fico feliz pelo que Deus tem feito na vida do Senhor, da Meire, da família e desse ministério. Deus abençoe o Jailton, em nome de Jesus. Foi por causa dele e por causa de Deus, né, em primeiro lugar, mas o primeiro convite que eu vim aqui foi porque ele fez a indicação. Então Deus abençoe sua vida ricamente. O evangelista Damião tem um canal dos bons também lá no YouTube, né? Missão Voluntária, Missões Voluntárias. Deus abençoe em nome de Jesus. Minha esposa Tamires, que veio direto do trabalho, que é uma bênção de Deus na nossa vida, e nós estamos aqui para glorificarmos ao Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2. Deus abençoe o Jairo também. A equipe de louvor, vocês são bênção. Depois que nós lermos o texto, aí eu gostaria que o Jairo voltasse para o verso inicial e a gente ia discorrendo até o fim da mensagem. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1, eu vou ler nessa versão aqui, que está sendo projetada aí para os irmãos. Ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia e estava ali a mãe de Jesus. Foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala, e levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Quantos podem dizer amém? Amém. Pode se assentar e o Jair vai me ajudar a pregar, ele vai voltar para o verso 1. Aleluia! Bom, o texto, ele é bem claro, os irmãos já conhecem muito bem a narrativa desse milagre, o primeiro que Jesus realiza no seu ministério. O versículo de número 1 vai nos falar que foi ao terceiro dia. João, ele começa numa cronologia falando do ministério de Jesus. Nós sabemos muito bem que nós temos 4 evangelhos, cada um com um propósito específico. O evangelho de João tem o propósito de revelar Jesus como o Deus encarnado, o Filho de Deus, o Verbo, o Logos, a palavra. João 1,14 vai falar que o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Nós vimos a sua glória cheia de verdade, de misericórdia. O propósito dele não é outro. O propósito dele é mostrar que Jesus é Deus, Jesus é Deus, Jesus é Deus. Então, depois de fazer uma afirmação, qual que era o ministério inicial de João o Batista, que veio testificar da luz, da revelação de Cristo, então, ao terceiro dia depois do quê? Ao terceiro dia depois de Jesus já ter recrutado os seus 6 primeiros discípulos. Quantos discípulos? Quantos discípulos? Grave bem isso, que é muito importante no decorrer da pregação aqui. Então, vai acontecer esse milagre 3 dias depois que Jesus encontra os seus discípulos, que ele chama os seus discípulos para esse ministério. Caná da Galileia vai ser o local onde Jesus iniciou o seu ministério. Não se sabe ao certo a localidade dessa região em Caná da Galileia. Mas o que eu quero te chamar a atenção é que Jesus não iniciou o ministério dele no centro de Jerusalém, na capital, no lugar do holofote, no templo. Jesus iniciou o seu ministério num lugar pequeno, numa casa, numa pequena aldeia, numa família. A primeira lição que nós podemos extrair desse texto é que Jesus não
precisa de lugares grandiosos para ser grandioso. É Ele que faz grande o lugar, não é o lugar que faz Ele grande. Nós precisamos entender essa verdade bíblica, que não é o ambiente que faz a pessoa, é a pessoa que faz o ambiente. Não é porque o lugar, a montanha é maravilhosa, ela tem algo especial, que ela é especial por si só, mas porque Deus escolhe, por exemplo, o Sinai para manifestar a sua glória. Aquele lugar ficou conhecido como o Monte da Glória, o Monte que fumega, porque Deus ali se revelou, porque Deus ali manifestou a sua glória. Então, se você se enquadra nesse quadro de um lugar pequeno, de um lugar humilde, mas que tem a presença de Jesus, se prepare, porque Jesus, ele não é atraído pela beleza do ambiente, mas pela beleza da verdade que ali é empregada ao seu nome. O lugar é pequeno, o lugar é simples, o lugar é humilde, o lugar é desconhecido, mas a verdade, a sinceridade. Qual que é a verdade? A sinceridade de Jesus. O lugar é pequeno, o lugar não tem ouro nem prata, mas tem cidadãos, tem moradores que almejam a tua presença. Por isso te convidamos, e porque convidaram Jesus, aquele lugar foi o ambiente onde o milagre aconteceu. Jesus, ele não começa uma grande obra em grandes lugares ou através de grandes pessoas, nem sempre. Às vezes ele usa, como o nosso pastor Samuel aqui nos antecedeu, pequenas coisas para mostrar a grandiosidade de quem ele é. Pedra pequena derruba gigante, grito fraco derruba muralha, madeira abre o mar. Os irmãos conhecem a história da Bíblia, então o que Deus manda falar para mim e para você nessa noite é: eu não dependo da grandiosidade de nada para mostrar que eu sou grande. Se Deus, ele é tão grande que ele chama à existência aquilo que não existe pelo poder da sua palavra. A Bíblia vai nos falar que está acontecendo um casamento, vai acontecer um casamento, mas o texto no versículo de número 2 vai nos falar que Jesus, ele foi convidado e os seus discípulos. Isso é lindo, isso é belo, porque não sei se os irmãos perceberam, mas Jesus ainda não realizou nenhum milagre. Amém ou não amém? Amém? Nenhum milagre. Então ninguém convidou Jesus para a festa por interesse. Não vamos chamar Jesus para o casamento porque ele multiplica pão, porque ele multiplica azeite, porque ele cura cego, porque ele abre a audição dos surdos, porque ele purifica leproso, porque ele ressuscita morto. Não, vamos convidar Jesus por ele ser Jesus. Vamos chamar Jesus porque não estamos interessados nas mãos dele, mas na presença dele. Olha que coisa linda. Eles não convidaram Jesus pelo que Jesus podia fazer, mas porque convidaram Jesus, Jesus vai fazer o que eles não esperavam que Jesus fizesse. O que nós precisamos aprender é que Deus não quer construir um relacionamento comigo e com você pelo que Ele pode fazer, apesar dele fazer. Mas quando o nosso coração estar nele, o nosso interesse estar nele, você não precisa se preocupar com mais nada, porque a tua dor será a dor dele, o teu problema será o problema dele, a tua casa será a casa dele, o teu filho será o filho dele, a tua esposa será a esposa dele, entre aspas. Ou seja, Ele está cuidando de você, Ele está zelando por você, porque Ele entrou na tua casa e Ele sabe, o interesse dela não é as minhas mãos, é o meu coração. Convide Jesus. Convide Jesus. Oh, glória. Esse texto foi um dos textos que mais trouxe alegria ao meu coração, pastor Daniel, nosso irmão Damião, nossos irmãos queridos que aqui estão. É que Jesus não sente vergonha da nossa casa. Somos eu e você que às vezes temos vergonha da nossa casa, porque é simples, porque é humilde. Ficamos com vergonha quando o pastor vai fazer visita. Ficamos com vergonha quando alguém vai lá, deixa de bobeira. O Rei dos Reis não tem vergonha de entrar na tua casa. O Todo-Poderoso, Ele fala para alguém nessa noite: se você colocar o teu joelhinho no chão, a casa só pode ter um cômodo e ter goteira, mas o céu se abre sobre aquele lugar e a minha glória se manifesta ali. Porque o que torna, eu repito isso, lugar bonito, não é o móvel, não é a beleza do lugar, mas é o teu coração. A morada que Deus procura é o teu coração, é a tua casa, é a tua família. Então, se Jesus não tem vergonha da tua casa, se liberte desse espírito de vergonha e de temor que quer te colocar para baixo, que quer te fazer ficar comparando a sua casa com a casa do vizinho que mora na direita, com a casa do Neymar, com a casa do Cristiano Ronaldo. Para de bobagem, a tua casa é o céu, nós aqui só somos peregrinos.
Com isso eu não estou dizendo que você não deve buscar uma casa boa para morar, um sofá confortável, não é nada disso não. Corre atrás, trabalha, luta, isso é bom. Dá conforto para a sua família, né? Abrir a geladeira e ter mantimento, isso é maravilhoso demais. Poder comer, eu lembro que quando eu era criança, meu pai comprava uma bolacha Trelelê recheada, tinha 6 bolachas para dividir para 10, não sei como nós conseguíamos fazer esse milagre de multiplicação, ficava meia hora roendo uma bolacha recheada com dó de acabar. E o Danoninho era molhando o dedo e comendo, para demorar a acabar. Mas hoje a gente abre a geladeira, para a glória de Deus, tem Danone, abre o armário, tem bolacha, a gente fica falando, eu não estou com vontade de comer nada, porque já nos acostumamos com as coisas boas da vida. É Deus falando, para de olhar para quem está em cima, porque quem está lá em cima também está olhando para quem está lá em cima, para o topo da pirâmide. Quando nós miramos só quem está lá em cima, é lógico que a nossa vida, comparada com a vida de um Rockefeller, é infinitamente menor. Mas quando você olha para quem está um pouco abaixo da linha de pobreza de quem está do teu lado, você vai perceber que tem gente que não tem uma casa para morar, que não tem um Danone para comer, que não tem a perna, que não tem o braço. Aí você vai ver que você é rico de verdade, que você é próspero, você vai ver que Deus está com as mãos dele estendidas sobre você, e o nosso coração se torna grato diante dessas coisas. Convidaram Jesus. E de repente a festa vai acontecendo. Não sei se Jesus chegou no início, no meio ou perto do fim da festa. Só sei que o texto é enfático. Versículo de número 3 vai nos falar que faltando o vinho, diga comigo, o vinho acabou. A ideia aqui não combina, acontece um choque de realidade, porque bodas é sinal de banquete, e banquete não combina com escassez. Há um choque de realidade, porque no casamento a ideia é de fartura, é de banquete, mas o texto fala, no lugar de banquete, no lugar de prosperidade, no lugar da bênção surgiu o inesperado, escassez, faltou o vinho. Os irmãos sabem muito bem que na cultura oriental do Oriente Próximo não pode faltar vinho, o vinho é o bolo. Já pensou em um casamento sem bolo? Não existe. Todo mundo fica no final do casamento só para esperar o bolo partir. Se acontecer alguma coisa com o bolo, o problema está instaurado. Troque o bolo pelo vinho. Não pode faltar vinho. E a Bíblia fala que o vinho acabou. O vinho acabou. Aparentemente, Cristo e seus discípulos podem, alguns estudiosos dizem, ser o motivo da falta de vinho, ainda que provavelmente não seja, mas alguns estudiosos dizem, por exemplo, William Berkeley vai dizer que provavelmente por Jesus ter levado mais 6 convidados, eles comeram muito, beberam muito, e aí foi o motivo de faltar, porque o casamento, as bodas são feitas calculada. Se é para 100 pessoas, não compra para 200, é para 100. Se tem 101, alguém tem que comer menos, porque o oriental é assim, ele faz festa totalmente calculado. Só que os irmãos lembram que o texto vai falar de 6 talhas, que serão usadas para ser transformadas as águas delas em vinho. Neste momento, Jesus já tinha 6 discípulos. Quantos discípulos? 6 discípulos. Primeiro, André. Segundo, João. Terceiro, Pedro. Quarto, Tiago. Quinto, Filipe e Natanael. 6 discípulos, 6 talhas. Jesus está na festa. O vinho vai acabar antes que alguém fale. O vinho acabou porque Jesus trouxe prejuízo. Fala para quem está do teu lado. Jesus na festa, Jesus na casa, nunca será prejuízo para você. O seu prejuízo, fala para ele, o seu prejuízo é não levar Jesus. Aí Jesus fala assim, olha, eu vou transformar 600 litros de água, porque é impossível uma pessoa tomar isso de vinho. Jesus fala, eu vou transformar 600 litros de águas em vinhos para mostrar que eu não trago prejuízo para ninguém, mas que quando a minha presença está, aquilo que é pouco se torna muito, aquilo que é simples se torna super abundante. Jesus aqui, ele não está enfatizando a embriaguez, porque ele vai condenar aqueles que têm espírito de glutonaria e de beberrões. Ele não está endosando isso, mas Jesus está replicando aquilo que foi feito no Antigo Testamento.
lá para a mulher que multiplicou o azeite e falou: paga tuas dívidas e vai viver do resto. Jesus está falando: eu estou transformando a desonra em honra, a tristeza em alegria, e tem mais, eu vou embora da festa, mas vocês ficam com a marca do milagre, com a provisão, porque eu sou o Deus que pego a existência e transformo em algo que ninguém nunca viu. O cenário é de improbabilidade, mas quem disse que Jesus precisa de probabilidade para realizar o seu milagre, o nosso milagre? Ele é poderoso. Mas o texto continua dizendo que a mãe de Jesus, provavelmente uma das que servia ali, foi convidada, mas ela tinha intimidade com o noivo e com a noiva. Vai chegar para Jesus e o texto fala, ela fala para Jesus: não tem vinho. Ela não vai dizer para Jesus, está o texto aí, o que deveria fazer. Ela só anuncia o problema. Nós não precisamos ensinar Jesus a trabalhar, porque Ele sabe trabalhar. Ele só precisa saber do problema. Maria chega até Jesus e fala assim: mestre, o vinho acabou. O vinho acabou. O Matthew Henry, ele vai dizer que aparentemente Cristo, ele dá uma resposta dura para Maria. O verso seguinte vai nos falar: Jesus diz à mulher: não tenho eu, o que tenho eu contigo, ainda não é chegado a minha hora. O que tenho eu contigo, mulher. Mas essa expressão mulher, ela não é uma expressão rude. Essa expressão mulher é uma expressão do coração. É a mesma frase que você usa para falar com a sua mãe: senhora, minha senhora. O que Jesus está deixando bem claro, essa expressão mulher aí no grego é gunai. Gunai significa uma confissão respeitosa para Maria. Jesus não está sendo rude com a sua mãe. Para você ter ideia, essa expressão gunai foi usada por Augusto, o imperador romano, para se dirigir a Cleópatra. Chamava a Cleópatra de minha gunai, minha senhora. É um termo respeitoso. Nós vamos ver então que quando Jesus fala assim, minha senhora, ele está falando mais ou menos assim: mãe, a senhora não sabe que ainda não é a minha hora? O que Jesus está dizendo é: mãe, eu tenho uma agenda, eu tenho um relógio, eu nem chego adiantado, nem me atraso. Existe um tempo determinado para o milagre acontecer. Não chega antes, porque se chega antes você acha que é normal e não é milagre. Não chega depois para a tua fé não desfalecer. Ele chega no ápice do problema. Primeiro a notícia se espalha: o vinho acabou, o vinho acabou, o noivo vai passar vergonha, o noivo vai passar vergonha. Quando fica todo mundo sabendo do problema, aí Jesus realiza o milagre para mostrar que Ele é Deus. Primeiro Ele permite que todo mundo fique sabendo do problema. Talvez essa seja a resposta de Deus para alguém aqui nessa noite. Por que Deus não resolveu ainda o meu problema? Já pedi oração para a igreja, o pastor Daniel está fazendo consagração por minha vida, está todo mundo sabendo do meu problema. Eu já falei, eu já pedi oração, eu já fiz campanha, eu estou aqui, porque Deus, Ele quer que todo mundo saiba do problema, para que quando o milagre aconteça, todo mundo também seja edificado. Deus transformou, Deus multiplicou, Deus operou. Esse é o Deus a quem nós servimos. Ele age, Ele opera. Então, se você está aqui nessa noite com um grande problema, coloca esta palavra no teu coração: hoje é noite de transformação. Ele vai fazer na hora dele, no momento dele, e todo mundo vai dizer: isso é milagre, isso é milagre. O Deus a quem nós servimos, Ele age no momento certo. Louvado seja Deus. Aleluia. Seria tão bom se o tempo de Deus fosse o nosso, mas não é. Às vezes a gente ora e a gente fica apegado àquele versículo que diz: o choro dura uma noite. Já faz mais de 100 noites que você está chorando. Fala: meu Deus, que versículo é esse que fala que o choro dura a noite e a alegria vem pela manhã? Noite aqui não é um período de tempo literal. Noite aqui é um momento que nós temos que viver. Noite fala de prova, noite fala de circunstâncias adversas. E Deus está falando para alguém: esse momento de noite não vai durar para sempre. O momento em que o sol da justiça vai brilhar está chegando, e Ele enxugará dos nossos olhos as lágrimas. Versículo de número 5, o texto vai nos falar. Olha o versículo 5, que coisa tremenda. Depois que Jesus fala isso para Maria, aí Maria disse assim aos serventes: fazei tudo quanto Ele vos disser. A fé, ela é como um músculo que só cresce na prova.
Nunca vi ninguém ficando bombado só comendo Burger King, McDonald's. Não, tem que ir para a academia e pegar peso. Porque o peso quebra a fibra muscular e você cresce, fica forte. Deus está falando, essa prova não vai te quebrar, ela só está quebrando a fibra da tua fé. Mas vai passar e ela vai crescer. Vai passar e ela vai crescer. Vai passar e ela vai crescer. Eu tenho certeza, meus irmãos, que o pastor Daniel, eu, você, nós só estamos de pé porque as provas que enfrentamos no passado foi combustível para nos fazer chegar aqui. Aleluia! Deus está falando para alguém, não desista. Não desanime, confie, porque a fé é crer no que não se pode ver, é esperar naquilo que você ainda não tem um vislumbre do que vai chegar. Isso é fé. Fé, meus irmãos e minhas irmãs, é confiar no caráter de Deus. Se Deus disse, olha, pode pular que eu te seguro pela mão, pode pular sem medo, porque Ele não te deixará se esborrachar no chão. Deus está falando, eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Isso é o caráter de Deus. É Deus falando, o homem promete, mas não cumpre. O homem promete fidelidade, mas trai. Mas eu fiz uma promessa e ela está de pé, ela não vai cair. E eu velo pela minha palavra, ou seja, eu estou sustentando a minha palavra pelo meu caráter que é santo, que é justo, que é verdadeiro. As minhas promessas irão se cumprir. Confia. Libera essa palavra para quem está do teu lado. Confia. A noite está escura, mas confia. O leão está bradando, mas confia. A doença está bradando, mas confia. O inimigo está rosnando, mas confia. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecerão para sempre. Ela confiou. Ela confiou e pegou as rédeas da situação e colocou nas mãos de Jesus, porque ela vai falar para os servos, faça tudo quanto Jesus vos disser. Aleluia. O nosso papel é pegar o problema e colocar na mão dele. Jesus, olha, eu não sei mais o que eu faço com esse filho que está na droga. Jesus, eu não sei mais o que eu faço com esse marido problemático. Jesus, eu não sei o que eu faço com o meu problema. Eu estou enfrentando essa dificuldade tão tremenda. Estou passando pelo vale de sombra e morte, mas eu estou confiando no Senhor. Essa é a melhor escolha que você pode fazer. Contar para Jesus o seu problema. Tem gente que vai na rede social e fala da vida para todo mundo. E todo mundo que vê a sua postagem lá só dá uma curtida e olhe lá. Mas quando você entra no seu quarto e decide se atualizar com o céu, Ele não vai curtir o teu problema, mas Ele vai resolver. Ele vai entrar com você nessa guerra e mudar o cenário. Ele muda o cenário. Esse é o Deus a quem nós servimos. Ela confiou. Não sabia o que Jesus ia fazer, mas confiou. Aí o versículo 6 ao 10, olha que texto maravilhoso. Versículo 6 vai nos falar que quando chegou o momento, porque há um momento para se realizar o milagre, estavam postas ali 6 talhas, vasos de pedra. Os arqueólogos encontraram recentemente grandes talhas de pedras. Provavelmente era desses vasos que Jesus está falando. Cada uma cabiam de 2 a 3 metretas. Algumas traduções falam isso. Aproximadamente, cada metreta dessa cabia entre 32 a 35 litros. Então, uma talha cabia aproximadamente 100 litros arredondando. Aí Jesus fala, peguem essas talhas e encham de água. Encher de água, Jesus? O que está faltando é vinho. Calma, porque o milagre ele acontece assim, pelas vias do inexplicável. Porque não sei se você sabe, mas uva é a natureza transformando água em suco. Cai a chuva, a videira absorve a água pelas suas raízes, passa pelo seu caule, no processo da natureza, que é Deus que faz também, ela produz, mas isso só acontece em uma estação determinada. O que Jesus está fazendo nesse dia, em um dia, é o que a natureza precisa de uma estação para realizar. Jesus fala assim, olha, eu não preciso de uma estação para operar, eu faço na hora, transformo água em vinho, porque eu sou Deus. Às vezes você vê uma situação, você pega um cenário e fala assim, não, para isso se resolver precisa de tantos meses, precisa vir por aqui, aí você vai ensinando Deus a trabalhar. Não, Deus precisa vir por aqui, Deus vai agir ali, Deus vai usar fulano, Deus vai vir por outros caminhos, aí de repente Deus vem por onde você menos imagina.
Os discípulos enfrentando uma grande tempestade, o vento soprando, as ondas açoitando o barco. Ninguém imaginou que Jesus era o surfista sem prancha. Veio andando por cima das águas. Todo mundo olhou e falou: ai meu Deus do céu, o que é isso? Um fantasma? Não é um fantasma não, é aquele que tem poder sobre a natureza, é o filho de Davi, é o Todo-Poderoso, é o nosso Jesus, que vem por caminhos que nós não imaginamos. Esse é Deus. Aí o lugar de águas, o lugar da água eram os potes de pedra, e o lugar de vinho era o odre. Só que Jesus vai mudar, Jesus vai fazer a água se tornar em vinho. Então Jesus vai falar: olha, ninguém nunca guardou vinho em talha, porque na talha você sempre colocava água, porque era para a purificação dos judeus, porque judeu não come sem lavar a mão, sem lavar os pés, sem se purificar. Então passava lá, metia a mão na água e ia comer, passava lá, metia a mão na água e ia comer, e a água não mudava a sua natureza. Mas Jesus é aquele que nem precisou tocar, só fala assim: vão lá e pega a água e leva para o mestre-sala, porque eu vou fazer aquilo que a maioria dos líderes religiosos com seu toque não pode fazer. Tem muita gente que toca, mas não muda. Jesus só precisa de uma palavra e ele muda. Ele é poderoso. Não sei se você acredita nisso, mas esse é o meu Jesus, que só uma palavra dele traz o morto de volta à vida. Só uma palavra dele o surdo volta a ouvir. Só uma palavra dele o milagre acontece. Sabe o que você está fazendo aqui nessa noite? Ouvindo a palavra dele. A palavra dele é: vai haver transformação, vai haver milagres, porque eu sou o Senhor da palavra. Eu sou o Deus da palavra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Por quê, pastor? Pela sua palavra. Bereshit bara Elohim vet hashamayim haeretz. No princípio ele liberou a palavra bara e houve a explosão e veio tudo à existência pelo poder da sua palavra. Basta apenas uma palavra e ele liberta esse teu marido. Basta apenas uma palavra e ele liberta o teu filho. Basta apenas uma palavra e ele abre a porta de emprego. Basta apenas uma palavra e o demônio cai por terra. Basta apenas uma palavra e o renovo acontece. Basta apenas uma palavra e o teu servo será curado. Já que lugar de vinho é sempre em odres e nunca em talha, e Jesus vai fazer o vinho ficar na talha, ele está fazendo algo inédito. Ninguém colocava vinho em talha. Jesus é o primeiro. Porque existem momentos na nossa vida que Jesus faz por nós algo inédito. Algo que ele não fez na vida de mais ninguém. Aleluia. Onde foi isso? Dentro de casa. Olha que coisa tremenda. O pastor Daniel aqui no início do culto falando que existem momentos que Jesus realiza grandes milagres no anonimato. É no silêncio. E sabe o que eu acho lindo nesse texto? Que talvez muitos da festa não perceberam que Jesus realizou esse milagre. Porque quem vai levar a água é os servos ao mestre-sala. Jesus, ele não estava ao lado do noivo, porque o noivo ficava junto com a noiva e o anfitrião, que era o mestre-sala, ficava no lugar de destaque. Lá na frente Jesus respeitou isso. Jesus estava num lugar menos improvável, num cantinho por ali. Alguém chega para Jesus, que é Maria, discreto, fala: acabou o vinho. Jesus discretamente fala: faz isso. E no silêncio o milagre aconteceu. No silêncio o milagre aconteceu. Não teve estardalhaço nem nada, teve autoridade. No silêncio o milagre aconteceu quando os servos obedeceram. O que falta para nós é crer nas loucuras do Evangelho. Evangelho e milagre não é para se exibir, porque Jesus não chamou o povo e falou assim: olha, vamos olhar aqui o que eu fiz, ó, transformei água em vinho, hein? Eu sou filho de Deus. Não, milagre não é para se exibir. Milagre não é para trazer glória para nós, apesar que vai trazer para Jesus. Milagre é para ser experimentado. Jesus fala: ó, o milagre aconteceu, mas dá para alguém provar. Você pegou esta palavra? O que Deus vai fazer na tua vida não é para você ficar exibindo para ninguém, mas o que Deus vai fazer na tua vida, você vai ter o privilégio de falar: experimenta do milagre que Deus fez na minha vida, prova aí e vê que Ele transformou água em vinho. Esse Deus é maravilhoso demais. Experimenta. Aleluia. Algo inédito. Algo inédito. Quando Deus começou a libertar os israelitas no Antigo Testamento por meio de Moisés
Moisés vai com a vara de juízo e ele transforma a água em sangue. A lei. Jesus está trazendo o ministério da graça e ele transforma a água em vinho, a alegria. Nós não estamos mais no ministério da lei, por isso a água não é transformada em sangue, em dor. O ministério de Jesus é superior ao ministério de Moisés, por isso que ele transforma a água em vinho. O que ele está falando é o que a lei não pode fazer pela igreja, o que a lei não pôde fazer, eu fiz com o meu sacrifício, porque eu sou maior que Moisés, diz o Senhor, maior que Abraão, maior que Isaac, ele é maior que todos, esse é o nosso Jesus. Vou te contar um segredo aqui, eu sou apaixonado por Jesus, eu amo esse Jesus, eu amo esse Jesus, eu amo esse Jesus, eu amo esse Jesus. Por quê? Porque ele me amou primeiro. Eu não tinha nada para oferecer, mas ele disse: eu te amo, eu te resgato. Ele foi na minha casa, foi na minha família e operou. Por isso meu coração é constrangido por esse amor gracioso e maravilhoso. Glória a Deus. Aí o texto vai nos falar que o mestre-sala, versículo 8, encheram até em cima para que ficasse comprovado que não era truque, levaram ao mestre-sala e levaram, versículo 9, e provou. Quem está provando não é qualquer um, quem está provando é quem é especialista, conhece vinho pelo cheiro, pega o vinho, cheira, esse aqui é bom, esse aqui é de tal ano, é quem conhece. Jesus fala, dá para o especialista provar e constatar que quando eu estou na casa, o melhor sempre fica pelo fim, o melhor sempre fica para o final. Jesus, ele tem o melhor ainda por vir. Se você acha que você já viveu coisas grandes, experimentou as grandezas de Deus, você está longe do que a Bíblia diz, porque o melhor está por vir, o melhor está por vir. Normalmente, hoje, na atualidade, quando as pessoas descobrem um problema, o que elas fazem? Espalha. Você viu lá? Josué convidou o Rabi da Galileia para o casamento dele, acabou o vinho, meu Deus, que vergonha, que coisa, olha lá, acabou o vinho, tá sabendo? Eu vou embora daqui a pouco da festa, por quê? Acabou o vinho. Jesus ficou sabendo do problema e ele não espalhou para ninguém. Nós precisamos aprender a correr para Jesus na oração e contar para ele todas as angústias do nosso coração. E ele vai resolver. Dentro de casa é o lugar onde as máscaras caem. Normalmente dentro de casa as pessoas mostram o seu pior lado. É verdade ou não é? Mas Jesus dentro de uma casa vai mostrar o seu melhor lado. Ele vai abraçar aquele casal e dizer, está aqui o meu presente de casamento. Estou mandando embora a frustração. Estou mandando embora a vergonha. E não precisa contar para ninguém não. Quem está vendo isso aqui é os discípulos. Eles vão registrar. E a Bíblia fala, nos versos seguintes, que Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. Nós temos duas palavras, sinais e glória. Sinal, a palavra sinal, aí é semeio de semente, é algo que aponta. O sinal aponta para algo, o sinal aponta para a glória, o sinal aponta para Jesus. Não é o milagre que é a evidência, o milagre só ocorreu por causa de Jesus, então o sinal apontou para Jesus. E no Evangelho de João, pelo menos 3 passagens, Jesus vai usar essa expressão, o milagre como sinal apontando para uma verdade superior que é a glória dele. Entendeu? O milagre é um sinal que aponta para a glória, que é ele próprio realizando algo superior. Quer ver uma prova disso? Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 1 ao 14, nosso pastor Samuel falou aqui sobre a multiplicação dos pães. Um rapazinho que chega, apresenta os pães, Jesus realiza a multiplicação dos pães. Por que Jesus realizou os milagres da multiplicação dos pães? O versículo 14 de João, capítulo 6, vai nos dizer o seguinte: quando aqueles homens viram o
sinal. Viram o sinal que Jesus realizara, disseram: ele verdadeiramente é o profeta que havia de vir ao mundo. A multiplicação dos pães foi para os acusadores perceberem que era um sinal, e quando eles percebem, a Jesus fala: eu sou o pão vivo que desceu do céu. O pão da terra foi um caminho para abrir o coração da multidão, para revelar que o que eles precisavam verdadeiramente não era o pão que mata a fome do corpo, mas o pão vivo que desceu do céu, isto é a glória. O segundo discípulo está, isso Jesus fala no versículo 35, e viram, Jesus fala da sua glória. Em João, capítulo 9, versículo 5, a Bíblia vai nos falar que Jesus cura um cego de nascença. Eles estão passando, os discípulos olham: Senhor, aquele moço ali está cego. Quem pecou, ele ou os pais dele? Jesus fala: ele nem pecou, nem os pais, mas isso sucedeu para que nele se manifestasse a glória de Deus, etc. e tal. Vocês não conhecem a história. Jesus realiza o milagre nos versos seguintes. Quando chega no verso 16, a Bíblia vai nos falar que alguns fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Outros diziam: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E houve divisão entre eles. Aí acontece aquela confusão. O cego, que está mais perdido do que cego em tiroteio, que já está curado, está saindo para lá e para cá. Os pais não querem acolher, os fariseus expulsam da sinagoga, ele está saindo e encontra Jesus. Olha que coisa tremenda. Ou Jesus encontra ele, não sei o que acontece direito, eu só sei de uma coisa, que quando o camarada encontra Jesus, ele percebeu que a cura dos olhos na verdade foi para que ele entendesse que Jesus é a luz do mundo, que dá visão à nossa alma. Isso é a glória superior ao sinal. E por último, o Evangelho de João, capítulo 11, versículo 23 ao 27, Jesus fala para Marta, para Maria: eu sou a ressurreição e a vida. Nos versos seguintes, verso 43 e 44, Jesus ressuscita Lázaro, Lázaro vem para fora. Aí no versículo 47, então os principais sacerdotes e os fariseus reuniram o sinédrio e disseram: que faremos? Este homem está realizando muitos milagres. O texto vai nos falar que este homem está realizando muitos milagres, mas a palavra milagre é simeion, sinais, ou seja, Jesus é a ressurreição, não somente para o corpo, mas quem tem Jesus é a ressurreição e a vida, porque ele tem algo muito melhor do que o milagre que alcança a nossa casa. Isso é tremendo demais. Ele pode mudar a nossa história aqui e agora, mas ele já mudou a nossa história na cruz do Calvário por toda a eternidade. Nós estaremos plenamente com ele. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aí Jesus realiza o milagre. O versículo de número 11 vai nos falar que os discípulos creram nele. Aí Jesus realiza o milagre, e aí imagine a cena. Alguém chega para Jesus e fala assim: mestre, prega uma mensagem para nós depois desse milagre. Jesus provavelmente diria, se ele tivesse pregado, quem diz isso é o Warren Wiersbe, sintetizando o que Jesus disse. Se tivesse pregado o sermão depois de transformar água em vinho, o que Jesus teria dito? É possível que tivesse dito ao povo que a alegria do mundo acaba e não pode ser recuperada, mas a alegria que ele oferece se renova e sempre satisfaz. É o que ele tem para nós. Certo pregador disse que, pastor Daniel, encontrou um camarada que antigamente era alcoólatra, viciado no vinho, né? Gostava de tomar um. Aí o cidadão encontra esse irmão, fala assim: você sabia que Jesus transformou água em vinho para brincar com a fé do irmão? Aí ele olha com um olhar de autoridade e fala assim: Jesus não só transformou água em vinho, mas lá em casa ele transformou o vinho em cadeira, transformou o vinho em compra, transformou o vinho em roupa para os meus filhos, transformou o vinho em estudo para os meus filhos, porque quando Jesus transforma algo, ele transforma verdadeiramente. Recebe esta palavra. Jesus lhe trouxe aqui nessa noite para falar: eu estou transformando o cenário, eu estou transformando a sua vida. Se você acredita nessa palavra, aplauda e glorifica o nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus.